Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL. Por 5 votos a 2, os desembargadores da corte decidiram cassar o mandato da parlamentar por abuso de poder político. O relator do caso, José Antônio Encimas Manfré, ressaltou em sua manifestação que Carla Zambelli compartilhou notícias falsas sobre o processo eleitoral durante as eleições de 2022. O magistrado ainda citou em seu parecer que a deputada agiu com abuso da liberdade de expressão e ato de evidente má-fé. A ação contra a Zambelli foi protocolada pela também deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Desculpa, Cami, segue lá. Apesar da decisão do TRE de São Paulo, a política segue no mandato. Ela só deixa definitivamente a sua cadeira na Câmara Federal se o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a decisão da Corte Estadual. Além da perda do mandato, os magistrados do TRE São Paulo também votaram por tornar a deputada inelegível pelo prazo de 8 anos a partir do ano em que ocorreram, no caso, os fatos. Por meio de nota, a deputada Carla Zambelli apontou que recebeu a decisão com serenidade e que vai recorrer da decisão. Apesar do recurso, é importante lembrar que um caso semelhante, o TSE decidiu pela cassação do mandato. O caso em questão envolve o ex-deputado federal paranaense, o Fernando Francischini, ex-União Brasil e atualmente presidente do Solidariedade aqui no Paraná. Ele teve o mandato cassado em 2021 por divulgar informações falsas sobre o processo eleitoral de 2020. Rafa. A Carla Zambelli é uma figura extremamente controversa, né? Ela reverbera nas redes sociais com uma certa base de apoiadores e de não fãs, vamos chamar assim, mas acaba polemizando porque volta e meia ela é aquela figura na política que se coloca ali em ações bastante controversas. Esse é o ponto. Consegui lembrar aqui de cabeça a briga dela pública com a Joyce Hasselmann, que já faz uns anos, né? A história dos perfis dela que foram bloqueados a pedido do ministro Alexandre de Moraes, as críticas que surgiram com o próprio Bolsonaro, que, enfim, preciso relembrar aqui o que aconteceu. Era uma grande... Vem. Eu ia dizer que essa situação que você vai lembrar agora com certeza, Rafa, inclusive é o que muitos dos eleitores do Bolsonaro, apoiadores, atribuem como um dos fatores da derrota. Exato, aquela cena dela correndo, né, pelas ruas lá com a arma atrás de uma pessoa no meio do processo eleitoral, né? Tem leituras aí de fontes de que o próprio Bolsonaro atribui também essa imagem como um desgaste muito ruim ao que levou ali, né, esse discurso, esse comportamento, né, mais acirrado, assim, digamos, com uma temperatura mais alta da deputada. Então, ela, por enquanto, permanece no cargo, né? Lembra das ações contra a Wikipedia? Esse episódio também, né? Ela chegou a alegar que tentou entrar com os gestores do site, não teve respostas, queria que trocasse as informações a respeito dela. Então, dá para lembrar o envolvimento com os chamados atos antidemocráticos, a intimação da Polícia Federal, tinha a história do hacker, que também teve uma conexão em algumas etapas. Então, é uma gestão, o Moro Padrinho, lembra do Moro Padrinho do casamento também? Então, a carreira dela vem tendo essas pontuações que mexem muito com a audiência, por exemplo, né, dela e de quem não gosta do trabalho dela ou das atitudes dela. Agora entrou no campo da análise sobre a legalidade do comportamento, basicamente, né? Então a justiça entendeu que ela teve o mandato cassado. Mas aí o ponto é o seguinte: a gente vai ter que aguardar a decisão definitiva, porque até o momento, mesmo com esse ponto contra, digamos assim, ela segue no mandato, né? E como a Camila explicou aqui, ela só deixa essa cadeira na Câmara Federal se o TSE, portanto, confirmar essa decisão. Mas já é um indicativo muito ruim, né, a respeito desse cenário. E eu acho que o que está interessando a ela, como é natural do campo político, é de que forma isso vai ser apresentado e lido pelos eleitores. Teve muita gente que colou ali o Bolsonaro em outros anos, fez o apoio, teve uma grande eleição, né, mulheres também, inclusive. A Joyce é um exemplo. É um exemplo. E aí depois a questão do eleitor teve ali um termômetro de que o projeto não conversaria mais com o perfil do que aquela pessoa entendia que seria interessante para uma gestão, nem de vereador. Então, né, que seria basicamente um caminho inverso. Você vai de vereador ao Dória, santo... melhor exemplo.
É isso. Então, acho que existe a preocupação de como é que está, enfim, pingando, né, essa gota aí no imaginário da população a partir da sua base, principalmente. E, claro, a preocupação do que deve vir com a justiça eleitoral. Ela, naturalmente, vai fazer o caminho básico de quem está na política, que é defender para permanecer, né, de forma legal ali, ocupando o mandato. Já disse que vai recorrer da decisão, agora resta a gente saber qual vai ser a celeridade desse processo, porque também já vimos aí no histórico, e inclusive citamos o exemplo do Francisquini, que quando a justiça quer ser célere, ela é célere. Então, eventualmente, esse processo pode ser mais rápido e a gente ter aí, em breve, já uma decisão, uma conclusão de todo esse processo para saber se, de fato, ela vai ficar inelegível ou não.